Olá, convertedores de cafeína em código, de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Você acorda, vai pro escritório e durante o seu dia não tem que lidar com apenas os problemas técnicos, mas também tem os colegas de equipe, tem o chefe e é aquela falta de paciência, com aquelas conversas paralelas que tira seu foco, as mil atividades e sem falar na vida pessoal. E dependendo de onde você trabalha também, tem um barulhinho de sinuca, de alguém fazendo algum batuque, alguma coisa. Mas nessas horas até os problemas técnicos não parecem tão difíceis. E para ajudar você a lidar com isso tudo, a gente trouxe duas convidadas maravilhosas para falar de soft skills. Ou como na tradução literal, que não tem nada a ver, como habilidades macias. Essa tradução fica por minha conta, tá? Ah, por favor. Solta a vinheta, Ellen. Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Você conhece o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Se não conhece, que pena, né? Mas a gente dá uma oportunidade para você de conhecer. Você indo lá no www.podeprogramar.com.br/apoiadores. Mas se conhece e já ajuda a gente, muito obrigada. Essa ajudinha sua ajuda a gente a estar aí em diversas plataformas. E desde o último episódio, né, tivemos mais uma pessoa que agora é nossa apoiadora, que é a Daiane Rodrigues de Aquino. Então, nosso muito obrigada pra Daiane e pra todos os outros que nos ajudam aqui a manter o Pode Programar e ajuda a pagar a edição e todos os custos, enfim. Isso, muito bom. E essas pessoas aí, a gente ficou de fazer alguma coisa quando aparecer esse ouvinte novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a convidada, vou fazer isso, vou colocar lá no story do Pode Programar, vocês vão ver. Esse episódio agora, a cota é mineira, né? Depois de tanta cota do sul, né? Então eu vou apresentar pra vocês, minhas amigas, a Renata. Renata, ela é líder de atração. É isso aí. Na verdade, eu sou líder de atração de talentos da esquadra, né? E, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito linda. E teu cabelo maravilhoso. Tamo aí com esse crespo, né? Ai, maravilhoso. E temos a dona Virgínia Mota, que não é a Vivi, Virgínia Mota, lá do episódio lá de detectar pornografia, é outra Virgínia, nós temos uma homônima aqui. Virgínia, fala você, o que você faz? Bom, então pra começar, eu não sou Vivi, eu sou Vi, eu não gosto que me chama de Vivi. Eu sou aquela que bagunça a empresa inteira e faz aquele negócio andar com as pessoas. Então, eu sou a gestora da área de desenvolvimento e gente e trabalho basicamente em tentar fazer o fit cultural entre as pessoas e o negócio e fazer que a coisa ande e todo mundo se sinta bem e tenha o melhor ambiente possível para se trabalhar. Já começando com isso, ninguém falou que é do RH. Me fale essa mudança, vou falar um nome bonito, uma mudança de mindset. Tá na moda, né? Tá na moda falar mudança de mindset. O que vocês têm aí visto, por que tá ficando obsoleto, né, esse termo? Eu vou começar aí, como sempre, né, Renata? Eu tomar a frente do negócio, falo pra cacete. Claro. Eu venho da escola tradicional, né? Eu já me formei há alguns anos, já trabalho há alguns anos no mercado de recursos humanos, sou formada em psicologia, atuação, maior especialização em psicologia organizacional, e essa é uma tendência, eu acho que mundial, onde as pessoas não são mais vistas como recursos, né? Então, durante muito tempo, as pessoas eram vistas, foram ciclos da gestão de pessoas, até nos próprios cursos, hoje não tem mais denominação, eu vou fazer uma graduação em recursos humanos, um tecnólogo de recursos humanos. Se fala gestão de pessoas, porque nós não somos coisas, e nós somos o maior patrimônio da empresa. Então, pode ser a empresa que for, pode ser uma indústria de carro. No final das contas, quem realmente traz o dinheiro para dentro da operação são as pessoas. Então, não podemos ser comparada com recursos, não somos máquinas, né? Somos gente, e isso tem que ser destacado e levado em consideração sempre. Então, cada um é um ser, não dá para jogar todo mundo dentro de um saco e dizer, não, olha, é todo mundo igual,
eu vou tratar igual. Então eu acho que essa mudança de mindset tá vindo por conta de toda nova geração que tá entrando. Tá entrando não, né? Já tá há bastante tempo aí. E que não aceitam mais isso. Então, peraí, vamos devagar com a Andor que o santo é de barro e existe uma pessoa aqui do outro lado. Então, por exemplo, esse ano o CONAR RH, ele fala, ainda não mudou o nome do CONAR, né? Que é o maior Congresso Nacional de Recursos Humanos. O tema desse ano chama Humanizar. E é justamente por conta de todo esse movimento, de toda essa trajetória mundial, global, sobre não somos recursos, não somos coisas, somos pessoas e respeite a nossa singularidade. E quando você fala isso, atrelado ao nosso tema hoje, que é esse lado não técnico da empresa, principalmente vocês duas que trabalham numa gestão de gente, como vocês falam, de gestão de pessoas, de uma empresa de software, onde se pensa muito em automação, pensa no mecanicismo, na técnica. Como que vocês, assim, têm que lidar com isso e lidar com essa questão de gente mesmo, do lado humanizado? Bacana. Bom, na verdade, assim, primeiro eu queria complementar a fala da Vi, né? Graças a Deus que as coisas foram mudando, né? Ao longo do tempo e que as pessoas, elas começaram a ficar em evidência nas empresas como o principal capital, né? Que é o capital intelectual. Apesar de atuarmos aí no setor de tecnologia e sem sombra de dúvida, o setor de tecnologia, as pessoas às vezes acabam comparando muito com essa questão de automação, mas assim, com experiência de outros mercados, sem sombra de dúvida, na área de tecnologia é onde eu vejo maior investimento voltado para pessoas nesse sentido. Então, apesar de entender que nós trabalhamos um pouco a automação, sem as pessoas que estão ali por trás, construindo a solução, jamais conseguiríamos chegar ao sucesso aí para poder atender a demandas dos nossos clientes. Então, de fato, a valorização das pessoas na área de tecnologia, ela é muito evidente. Hoje, na verdade, ter profissionais com as soft skills e as hard skills desenvolvidas é critério para a competitividade de mercado, né? Faz com que a empresa ela tenha saltos e ela se torne uma das principais players de mercado, né? Então, a ideia é conseguir conciliar esse olhar para as pessoas, ao invés de conseguir conciliar o olhar só para a máquina, né? Não adianta eu ter uma máquina de última geração ali se eu não tiver uma pessoa que esteja ali em equilíbrio biopsicossocial que consiga desenvolver ali as demandas que são solicitadas. Então, eu acho assim, a gente como área de desenvolvimento, né, de gente, a Vi falou que é o momento que a gente fez essa mudança, inclusive recente, lá na esquadra, com a questão do nome, porque realmente nós não gostamos de remeter pessoas a recursos, né? As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm características que diferenciam a organização e que, de fato, faz com que a gente torne um ambiente mais colaborativo e desenvolvido. Deixa eu só fazer um complemento aí na fala da Renata. Renata, achei sensacional o biopsicossocial. Caraca, velho. Foi lindo isso. Mas, enfim, voltando a falar sério agora, explicando pro leigo, né, o que é o soft skills e o que é o hard skills. Hoje se fala muito disso e eu acho que as pessoas se preocupam um pouco, igual a mudança de mindset, né? Pra quem não fala inglês, o que é um mindset? O que é um soft skills? O que é um hard skills? Habilidades duras e macias, né? Exatamente, na tradução literal, as habilidades macias. Adorei. Então, vamos lá. Soft skills, basicamente, é aquilo que nasce com a gente. A gente pode fazer uma correlação com a parte das competências comportamentais, né? E a hard skills são as competências técnicas. Então, eu lembro uma vez, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu tava começando a minha carreira no petróleo e a gente falava muito sobre hard skills e focava-se muito nisso, na contratação por hard skills, porque é totalmente técnico, né? E com o passar do tempo, as coisas foram caminhando, a empresa foi se modificando. Hoje eu consigo ver que a empresa mais tradicional que eu trabalhei era uma que adotava as posições de mercado mais inovadoras, as tendências de mercado mais inovadoras na parte de humana, né, da coisa. Então, a Halliburton, ela teve muito à frente do mercado, e isso eu tô falando de 2010, né, há quase 10 anos atrás, o pessoal já começava a falar de diversidade, de inclusão, e que o tema tá tomando mais corpo há 2 anos, né, efetivamente aqui no Brasil. Então, os americanos já estão bem mais avançados do que a gente, né, mas eu acho que a globalização, enfim, vai diminuir bastante esse tempo. Mas voltando ao assunto. Então, a competência técnica é aquilo que eu posso ensinar, né, eu faço um curso, eu aprimoro, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou fazer um mentoring, eu vou fazer um coaching ali com alguém durante o trabalho, eu consigo aprender aquilo. A soft skills não, é comportamento, é muito mais difícil. Eu e Renata, a gente passa muito por isso, né, dessa confusão assim,
tipo, nossa, eu tenho um cara foda tecnicamente, mas ele não tem o comportamento necessário que se adequa àquela equipe específica daquele cliente. Então, assim, será que vale a pena eu não contratá-lo? E muitas vezes a gente fala, vale, porque treinar, eu posso treinar todo mundo, desenvolver tecnicamente, eu posso desenvolver qualquer pessoa, né? Fazendo uma comparação bem tosca, bem grotesca, a gente pode ensinar o macaco a programar, entendeu? Na programação infinita. Se você tiver paciência ali de ficar ensinando ele, você vai tecnicamente ensiná-lo. Agora, se você vai virar pra ele e falar assim, não, agora eu quero que o macaco seja proativo, que ele tenha uma comunicação efetiva, tenha accountability. Não tem como. Isso daí vem com a pessoa. É muito mais difícil de ensinar. Eu não sei se ficou muito tosca a minha comparação, mas eu lembrei da teoria do macaco infinito do pessoal lá do Rio de Janeiro e adorava essa teoria. Eu percebo que o recrutamento feito em Belo Horizonte, vocês fazem parte aí do recrutamento e seleção. Antigamente a gente tinha um site chamado Cevil, e aí você colocava ali todas as suas habilidades técnicas. Hoje a gente tem aí LinkedIn, tem uma startup que ela faz um match entre empresa e desenvolvedor, e tem forma de indicação e tudo mais. E aí vocês vão e conversam com essa pessoa primeiramente por telefone. Ali no telefone ali, como vocês não são da área técnica, vocês buscam ali ter algum feeling de soft skill ali naquele momento, ou vocês estão conversando com outro intuito? Pelo menos eu falo por mim isso. Quando alguém me liga, quando é de verdade, quando não é trote. Gente, eu ainda vou contar pra vocês o que é essa piada interna aí, que a Virgínia fez comigo, mas aí, quando você liga, aí a pessoa fica até numa certa ansiedade, fica pensando como é que eu vou demonstrar aquilo que eu sei pra aquela pessoa, e será que realmente eu sei? E sempre pensando nessa hard skill, sempre pensando no técnico, no que ela sabe mesmo ali, eu sei .NET, eu sei Java, BI, seja lá o que for. Ana, primeiro, assim, eu queria só fazer uma pequena correção, assim, sobre recrutamento e seleção. As coisas vêm mudando e a gente precisa, nesse sentido, se atualizar também. Na verdade, hoje a gente prefere utilizar um termo em termos de atração, porque eu sinto, assim, recrutamento é o que o exército faz, né? Chega aos 18 anos, as pessoas precisam ir lá e se alistar. Quem dera, né? Se fosse assim, todo mundo que formasse na área de tecnologia concluísse, pegasse o diploma, fosse lá e se cadastrasse no nosso site. Seria um sonho. Mas, na verdade, a gente faz muito mais do que apenas recrutar, né? Eu acho que o desafio maior sempre é atrair os talentos, né? Conseguir fazer com que a marca empregadora, ela seja atrativa. Então, hoje a gente fala de atração, né? Atração e seleção de talentos, ao invés de um recrutamento. Então, hoje o desafio é muito maior, porque o olhar, né, é que a gente tem que tornar a empresa um lugar que seja atrativo para trabalho, né? As coisas foram evoluindo à medida que hoje as pessoas possuem informações suficientes das empresas que elas podem escolher melhor um local para se trabalhar. Então, nesse sentido, hoje nós atuamos sim com a atração de pessoas. E aí, nesse processo, onde nós tentamos entender ali, eu acho que tudo começa assim no alinhamento da posição que é demandada, para a gente, de fato, entender quais são as soft skills necessárias para ocupar aquela posição, vamos dizer assim, para que a pessoa ela tenha sucesso ali no desenvolvimento da carreira dela conosco, né? Então, a partir do momento em que a gente consegue entender quais que são as soft skills necessárias, alinhadas com as soft skills que a empresa ela tem, assim, a sua cultura, e que a gente entende que a pessoa ela vai se adaptar bem naquele ambiente, a gente sim faz um primeiro contato telefônico. Nesse primeiro contato, é óbvio que nós vamos tentar ali entender quais são as habilidades técnicas que são inerentes àquela posição. Tem algumas coisas que a gente já consegue perceber e tentar identificar ali num primeiro contato com o profissional durante a abordagem. Um exemplo fácil de identificar ali num primeiro contato por telefone, às vezes, é a comunicação, principalmente a capacidade que a pessoa possui de compreender o que é perguntado e dispor isso com uma clareza. Às vezes a gente aborda um candidato e ele tem um conhecimento muito grande na área que ele atua, mas ele não consegue transmitir isso com clareza e objetividade, o que, de certa forma, acaba ali contando como um ponto não tão positivo, já que às vezes a comunicação é uma habilidade muito importante para aquela posição. Vou dar um exemplo, às vezes é uma posição para uma pessoa atuar com uma negociação. Então, a habilidade de comunicação ela vai ser extremamente importante. E às vezes, durante esse primeiro contato telefônico, a gente já consegue identificar que ela tem essa habilidade um pouco mais desenvolvida, ou
não. Mas isso às vezes não sem sombra de dúvida, não é porque a seleção ela é a soma, né, de várias etapas e ferramentas e metodologias que nós utilizamos para identificar um potencial candidato ali para aquela oportunidade, mas sim já nos ajuda a fazer uma triagem inicial. Se eu tenho um candidato que eu abordei um número grande de profissionais e eu percebi que eu tenho alguns que se destacaram melhor nessa soft skill que eu estou buscando, a princípio eu vou partir para o início da seleção com esses profissionais que de fato acabaram sendo identificados como os principais potenciais ali para aquela oportunidade, né? Então, dá para perceber algumas coisas sim. Deixa só eu ilustrar duas coisas na fala da Renata, que eu acho que a Renata usou um exemplo excelente, que é duas competências muito utilizadas no mercado hoje, seja qual mercado for, que é comunicação e negociação. Eu acho que ilustra bem o que é soft skills e o que é hard skills. Então, comunicação é soft. Eu não consigo fazer um curso efetivamente que eu mude um comportamento de alguém sobre como se comunicar. Eu posso até ali tentar passar alguma coisa, mas eu tô falando de comportamento. Já a negociação é uma competência técnica, né? Tudo bem que existe ali algumas habilidades de comportamento que ajudam e facilita essas técnicas de negociação e você se sobressair mais do que outro, mas são técnicas, são metodologias, são métodos que se você seguir uma regrinha, você consegue atingir o sucesso da mesma forma que a outra pessoa vai atingir. Já a comunicação eu não tenho regra, né? Eu tenho ali um estudo, mas é muito pessoal, é muito do comportamento, é muito interno da pessoa. Deixa eu só contar uma historinha bem rapidinha aqui, é que teve uma situação muito engraçada. A gente estava num projeto há 1 mês e meio atrás, e aí ela falou de comunicação e eu lembrei desse caso na hora, porque foi um caso extremamente pra gente engraçado, porque a gente estava num projeto em modelo squad distribuído, onde as pessoas se comunicavam 100% do tempo por comunicação digital. Telefone, Skype, seja o que for, eles utilizavam o método online para se comunicar. E não tinha o contato presencial, ao vivo, para você falar. E aí a gente estava fazendo um processo seletivo, detalhe que a gente está em BH e a gente recruta no Brasil inteiro, tá? Pra gente não importa onde o talento está, a gente vai atrás do talento e a gente tem essa possibilidade na empresa porque a gente trabalha com esse modelo distribuído, né? E aí alguém entrevistou a pessoa e a pessoa era excelente tecnicamente, mas era gago. Nossa. E aí a gente falou, caraca, puta que pariu, o cara é bom pra caramba, mas o cara não consegue se comunicar direito. Mas ele não era 100% gago, ele tinha momentos de gaguice. E aí a gente desesperada, a gente precisando de fechar a vaga e tal, e a Renata, assim, a Ana falou sobre a piada interna, só para os ouvintes entenderem, quem tá ouvindo a gente, a Renata é a calma em pessoa, e eu sou a peste em pessoa, apesar de não parecer no áudio. E a Renata, com a calma toda dela, pegou, ligou pro candidato, pro potencial talento que a gente estava abordando e conseguiu transmitir calma pra ele. E simplesmente o cara não gaguejou. Então, é engraçado como até mesmo a gente tem que se modular nesse processo de seleção, porque um comportamento que eu tenho ou que o entrevistador técnico tem, ele pode ser intimidador e vai sobrepor a um comportamento daquela outra pessoa e não vai deixar que ela transpareça realmente aquilo que ela precisa transparecer. Isso acontece demais, entrevista presencial, entrevista por telefone, acontece muito, e esse episódio marcou pra mim. Essa ansiedade que o candidato tem, ou a candidata tem, a gente percebe muito. Inclusive, vocês falando nisso, eu queria saber um pouquinho, porque, assim, uma das abordagens que a gente tem, eu e a Jessie recebemos, é por onde começar, mas voltado tecnicamente, né? Quais são as linguagens que eu vou começar, o que eu vou fazer e tal. Então, tem muita gente que fica meio perdido nessa montoeira de tecnologia que nós temos para atuar no desenvolvimento. Mas dificilmente alguém pergunta, como é que eu devo me comportar numa entrevista? Isso. Ou como é que eu desenvolvo minhas soft skills? Isso. Outra coisa que eu queria também, junto com isso, Jess, eu queria saber, assim, das mulheres. Porque o que mais também perguntam pra gente, as empresas, colegas, falam assim, por que não tem tanta mulher assim? Por que não se recruta
tanta mulher, o que acontece? Bom, Rei, eu vou responder essa, só porque, assim, eu quero já puxar um tema pro próximo Pode Programar pra ela convidar a gente de novo, tá? A gente tem uma grande questão, porque eu acho assim, não existe receita de bolo, cara. Não adianta falar assim, você vai já desenvolvendo a sua parte de comunicação que você vai conseguir um maravilhoso emprego na área de tecnologia depois que você estiver fera em .NET e Flutter, por exemplo, que agora é a nova tecnologia, né? O pessoal tá todo mundo adorando fazer meetup de Flutter. Nossa, vocês estão achando que o pessoal de recrutamento não conhece de termos de tecnologia? Pois é, tá vendo? E quem já ouviu o nosso episódio lá de Flutter também, que nós já fizemos episódio de Flutter, vai lá, ouve lá. Não é? Então, assim, não tem como a gente dar uma receita de bolo. Eu acho que o mais importante, esses dias uma amiga minha me perguntou exatamente isso. Ela falou, Vi, o que eu preciso melhorar? Eu falei, cara, pra mim são duas coisas importantes, tá? A primeira coisa, eu nos meus auges dos meus 33 anos, né? Comecei a trabalhar com 16, já dei uma percorrida aí na parte do trabalho que eu aprendi, é que eu tenho que saber me identificar com a empresa. Eu não tenho que ser o que a empresa quer, eu não tenho que me tornar o que a empresa quer. Então a gente fala hoje muito de fit cultural. Então fica a dica, próximo programa do Pode Programar, vamos falar sobre cultura organizacional. Mas nós já vamos falar de fit cultural que você já pediu, né? Mas aí eu acho que vale a pena entrar bem no assunto aí, porque é um assunto bem em voga no momento, né? Falar de cultura dentro das empresas. Então a primeira coisa é se identificar. Então, assim, não dá para uma pessoa toda certinha, que gosta de um ambiente estruturado, onde as pessoas não fazem bagunça, falar palavrão, trabalhar numa startup de tecnologia, onde o pessoal vai de chinelo com meia, chega todo bagunçado, o cabelo não passa um pente, gosta de jogar uma sinuca. Eu nessa descrição. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, quais são as minhas principais competências, as minhas soft skills, né, usando o termo que vocês estão colocando, que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, eu me comunico muito bem, eu tenho uma facilidade de comunicação. Eu sou uma pessoa, quando eu quero, né, Renata, muito empática. Então, eu consigo, quando eu quero, você viu que eu corrigi? Eu consigo desenvolver a capacidade de planejamento. Tô citando algumas aqui, tá, pra vocês. Também eu tenho isso muito bom em mim, mas, por exemplo, a parte de inteligência emocional, essa aí talvez eu ainda não esteja muito pronta, eu não esteja muito bem. Então, eu saber potencializar aquilo que eu tenho de melhor para mostrar na entrevista e começar a preparar aquelas outras, me entender e ver como eu posso melhorar nas outras que eu ainda não tenho tão bem desenvolvidas, é extremamente importante. Eu acho que tá aberta a feedback também. Você buscar o feedback sempre dentro da organização, dentro do processo seletivo, com amigos, com quem for, e saber assim, onde eu posso melhorar? Será que eu tô sabendo ouvir as pessoas? Será que eu tô me comunicando direito? Esses dias para trás eu juntei minha equipe, uma pessoa da minha equipe me deu feedback, né, Renata? Que eu não tava conseguindo me comunicar. Então o time tava sentindo dificuldade de receber a minha comunicação. E aí eu poderia ter tomado a decisão de virar e falar, que absurdo, como assim? Elas estão falando isso da gestora delas, que a gestora não sabe se comunicar. Eu acho que eu me comunico super bem. Como assim? E eu virei e sentei com as meninas, virei pra todo mundo e falei, cara, onde eu tô errando? E aí elas foram apontando, olha, nesse ponto aqui a gente fica perdida, nesse ponto às vezes a gente não entende, se você fosse mais clara nisso, isso ia ser legal, manter a gente mais atualizada no que é possível, e aí você vai se aprimorando. Eu acho que essa é uma técnica que a gente tem, que qualquer pessoa pode adotar para aprimorar suas soft skills. Então, num processo seletivo, potencializa aquilo que você tem de bom, e aquilo que você não tá tão bacana ainda, tão desenvolvido, começa a desenvolver. E como é que eu vou saber isso? Eu ia falar isso, Vi. E como é que eu metrifico? É só se observar isso. Começa a conversar com o colega. Procura no Google algumas competências e dá uma olhadinha.
nós estamos falando aqui de soft skills, mas aí, por exemplo, eu queria que você citasse algumas, pode ser por julgamento, quais que você acha mais interessante? Rê, deixa eu falar uma e você fala sobre ela. Eu acho que essa é a do momento. Eu acho que o nosso mundo hoje tá tão mudado, tá tão difícil, a gente tá tão sem saber pra onde vai, o que vai acontecer, a coisa tá mudando tão rápido, né? Falando de métodos ágeis, errar rápido pra consertar rápido, a agilidade do mundo tá absurda, a globalização tá absurda. Eu acho inteligência emocional, cara. Pra mim, hoje, é uma das principais soft skills que as pessoas têm que desenvolver. E é uma das mais difíceis de serem desenvolvidas. Inteligência emocional. Eu tenho que concordar com a Virgínia, apesar de que accountability é algo que a gente usa muito, né? Mas, com certeza, a inteligência emocional, ela vai, às vezes, fazer com que uma pessoa se destaque e que, ao mesmo tempo, ela pode, de fato, afundar a carreira dela, vamos dizer assim. Acho que o termo é um pouco pesado, né? Mas é complexo isso, né? De fato, é a pessoa ela ter esse controle, né? Das emoções diante das adversidades do dia a dia. A gente sabe que não é algo fácil, principalmente falar sobre emoções dentro das empresas. Eu e a Ana estávamos conversando sobre isso esses dias, né, Ana? Sobre essa questão. Mas isso acontece. As pessoas precisam entender que chorar não é um ato de fraqueza. E as pessoas, elas podem sim demonstrar suas emoções dentro das empresas, mas elas precisam pensar no seguinte sentido: o que vai desencadear a minha atitude, né? A falta de controle, às vezes, emocional diante de alguma situação dentro da empresa. Então, assim, quando a gente está mais jovem, está no início da nossa carreira, é claro que a gente, às vezes, tem alguns comportamentos no dia a dia ou demonstra um pouco menos de controle emocional diante de algumas situações. Hoje em dia eu sou extremamente emotiva, tá? Eu choro com qualquer coisa. É verdade. Choro lendo carta. Ela chorou lendo carta esses dias comigo, é verdade. Não é verdade? Eu me sinto muito tocada, assim, pelas pessoas. Então, assim, eu demonstro muito a minha felicidade, né? E também, às vezes, quando eu não tô tão feliz, eu não consigo demonstrar que eu tô 100%. Mas o que a gente precisa ter em mente, que é o que eu até conversei com a Ana, é a capacidade de controlar essas emoções a ponto de que a minha entrega, ela continue acontecendo. E se chegar a algum ponto em que a minha entrega, ela foi afetada por conta da minha emoção, o primeiro passo para desenvolver qualquer habilidade, gente, é conseguir ter um autoconhecimento, é reconhecer, partindo do princípio que eu formei em psicologia, primeiro ponto importante para que as pessoas consigam desenvolver qualquer aspecto relacionado a comportamento, e eu sou da psicologia comportamental, é identificar as características que ela percebe como pontos a serem melhorados, né? Pontos a serem desenvolvidos. Usava-se muito o termo, né? Me fale um pouco dos seus pontos negativos. Eu acho que esse termo caiu em desuso total, porque, na verdade, todo mundo tem gap, todo mundo tem habilidades que podem ser aprimoradas ou não. Essa questão de soft skills, por onde eu começo, né? Que foi uma pergunta que você fez lá atrás, a Virgínia respondeu super bem, mas eu entendo que as soft skills, elas são as habilidades que vão me ajudar muito a ter as hard skills, né? Vamos falar de uma habilidade técnica, como a Vi falou da negociação. Para que eu possa ser um bom negociador, eu tenho que ter outras habilidades aí que são as minhas soft skills, né? As minhas habilidades comportamentais vão me ajudar a ter uma boa habilidade técnica. Então, utilizar a comunicação, saber ouvir a demanda do meu cliente, então saber ouvir também e realmente conseguir ali se comunicar de uma maneira efetiva, isso vai me ajudar a ter uma técnica boa. Então, partindo desse princípio, quando a gente buscar algo em termos de carreira, é ideal que a gente consiga ali identificar quais são as principais habilidades que nós possuímos, né, que são inerentes ali ao meu perfil comportamental. Até porque, imagina uma pessoa tímida, tenha uma dificuldade de comunicação, atuando como um apresentador do Jornal Nacional. É difícil, né? Então, a pessoa, quando ela busca uma carreira, é interessante que ela consiga reunir essas habilidades principais que ela já identificou que ela possui, seja a partir de feedbacks, seja a partir do autoconhecimento. E hoje nós possuímos ferramentas no mercado que vão nos auxiliar nesse sentido, né, para identificar também algumas características. E a partir disso, a partir dessas habilidades, conseguir ali traçar um objetivo de carreira. Então, assim, tem muita gente que faz alguns acompanhamentos, os psicólogos até auxiliam muito nesse sentido de aconselhamento de carreira também. Tem outros profissionais como coach também que ajudam muito nisso, assim, a pessoa
alcançar um objetivo, mas nesse sentido é interessante que a pessoa consiga identificar ali as principais características, né? Isso é importante. A princípio é isso, mas voltando lá atrás na questão emocional, ela é muito importante hoje em dia para que as pessoas consigam, né? E hoje em dia, nessa rompante que a gente está todos os dias aí de estresse, às vezes o interessante é ter essa energia, direcionar essa energia de alguma forma para conseguir um objetivo. A Virgínia faz muito isso com a gente ali, né, Vi? Usa os nossos momentos assim de pressão que às vezes a gente tá ali para motivar a gente a conseguir alcançar um objetivo e ter esse controle emocional e falar assim, não, olha, é um desafio, a gente vai conseguir alcançar assim esse objetivo e alcançar essa expectativa que a empresa, que as pessoas têm em cima da gente ali na área de desenvolvimento e gente. São muitas, né, Vi? Nossa, e vocês falaram da proatividade. Accountability. Accountability hoje, na minha opinião, e engraçado, assim, eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta agora, Ana, porque ficou na cabeça enquanto a Renata falava, quando você falou assim, tá, e aí, como é que eu sei quais habilidades que eu preciso, quais soft skills eu preciso, e como é que eu vou saber o que isso é, como é que eu vou entender isso direito? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem tá ouvindo, ele tem que saber por onde começar realmente, né? E aí eu lembrei muito daquela sua ouvinte jovem, né, que tá se formando aí, tá começando a pensar isso na carreira ainda, é uma menina e tá se identificando muito com isso. E eu fiquei pensando nela, eu falei, caramba, como que uma menina de 13 anos vai conseguir identificar soft skills? Nós estamos falando um papo de profissionais, entendeu? Mas tem todo tipo de público que ouve a gente, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, se a gente entrar hoje nas principais vagas, nos principais meios, vamos pegar o LinkedIn, que hoje é muito fácil para todo mundo acesso, normalmente as empresas colocam ali, pelo menos as principais empresas, né, de tecnologia, vai colocar tanto as hard skills, as técnicas, quanto algumas softs. Enfim, as macias, que nem a Jessie fala. Obrigada. De nada. E ali ela tem. Então, ali você já pode começar a pensar e fazer um pouquinho do que a Renata falou, de um auto-reconhecimento dessas habilidades ou até mesmo de pedir às pessoas para que observem esse comportamento. Então, eu tô pegando duas aqui que são, na minha opinião, interessantes e servem para qualquer função, seja da tecnologia ou não, que é a parte de gerenciamento do tempo. Isso dá para eu começar a desenvolver dentro de casa e é uma rotina, eu falo isso porque eu faço com meu filho de 13 anos e é um inferno ensinar aquela criança como gerenciar o tempo dela, explicando que dá tempo pra tudo, de brincar com o cachorro, de jogar bola, de jogar videogame, de fazer o dever de casa, de ir pro Kumon, de ver televisão. Então, se você quiser, dá tempo de fazer tudo. Prova viva disso é a Ana, né? Eu não sei que horas que a Ana dorme, mas enfim, ela consegue fazer tudo simultaneamente não, né? Dentro de 24 horas ela consegue fazer uma pancada de coisas que eu não faço ideia. E isso você consegue começar a desenvolver, tá? A mesma coisa com a capacidade de planejamento. Então, você pode planejar coisas. Se eu não sou uma pessoa que tem o hábito de planejar e cada vez mais é necessário a pessoa planejar para que a entrega saia com o menor retrabalho possível dentro do tempo estimado, com todas as pessoas envolvidas, utilizando os recursos necessários, né, financeiros, com otimização de custo, de tempo, e aí eu tô falando mesmo da rotina de trabalho. Se eu começar com coisas simples de planejamento, por exemplo, minhas férias. O que eu vou fazer nas minhas férias? Qual que é meu objetivo? O meu objetivo é descansar. Então, eu posso planejar de tal e tal forma. E depois ver, eu consegui cumprir meu planejamento, eu não cumpri. São coisas simples. Eu acho que eu tô tentando trazer isso, sabe, Ana? Assim, bobas de como desenvolver habilidades ao longo da vida que você já pode começar desde cedo. Então, eu ia falar dessa questão da proatividade. Porque aconteceu já de haver muito problema de relacionamento entre colegas causado por falta de proatividade. Ou por excesso. Já viu por excesso? Também tem. Excesso de proatividade, quando invade o espaço do outro. Aí eu não sei se é proatividade. Às vezes eu vejo um excesso de tipo, a pessoa dá muita ideia, fala muito, mas ela não age. Então isso pra mim não é proatividade. Eu já vi isso acontecer. E é muito relativo. Olha só, é uma competência, uma soft skills que é muito relativa. O que é proatividade pra um e o que é proatividade pro outro? Ou proatividade é fazer ou proatividade é tomar frente pra pensar sobre um problema? É relativo. Não, concordo. Mas eu digo assim, aquele tipo de pessoa que traz só a ideia, joga a ideia, por exemplo, o que não é ruim, o que é válido,
Só que é tipo aquela pessoa que fala assim, vamos marcar? Mas ele nunca marca, então ele nunca faz acontecer. Eu acho que aí existe essa diferença do que é proatividade e o accountability, né? Eu tenho falado muito sobre essa competência lá no meu time, que é o levar a coisa até o fim, ver a coisa concretizada. Eu não preciso fazer parte da execução o tempo todo, mas eu tenho que acompanhar que aquilo que eu comecei a fazer, o que eu estava fazendo, que ele vai ter um fim, garantir que ele tenha um fim. Vou usar um exemplo simples que aconteceu esses dias. A gente teve uma situação onde a gente encaminhou um e-mail para um outro setor com uma solicitação, uma demanda de um cliente interno nosso, de um colaborador, e a gente não teve a preocupação de confirmar se aquela demanda foi atendida ou não. E aí, passados-se 2 meses, a gente tá falando de grana, tá? E isso tem um efeito muito grande para qualquer pessoa. A gente descobre que aquela pessoa não recebeu por algum motivo o dinheiro que era devido para ela. Era um bônus que a gente tinha que pagar. E aí a gente falou, tá, beleza, onde que a gente errou? A gente não soube se comunicar? A gente não soube agir de forma colaborativa? Enfim, onde que a gente errou? E aí a gente conversando, a gente falou, cara, faltou accountability. Eu passei pra pessoa certa, dentro do tempo necessário, que tudo corresse bem, mas eu não confirmei se a pessoa recebeu o dinheiro. E aí era uma coisa simples, era estar em cópia no e-mail confirmando, o dinheiro foi depositado na sua conta. Mandava um e-mail pro cara e falava, fulano, caiu? Tá tudo certinho? Tá, beleza, pronto. Eu garanti que todo aquele processo, do início ao fim, foi cumprido e a entrega foi realizada. Então, quando a gente fala de accountability, é mais ou menos isso, sabe? Se eu conseguisse fazer uma tradução da palavra, né, do que é. É eu levar até o fim e acompanhar mesmo a solução do problema. Falando em termos de desenvolvimento de software, um exemplo aí que vocês estão falando, que tá me parecendo aqui, até a Jessie, já aconteceu isso com ela já comentou algumas vezes, uma pessoa faz uma coisa e acaba dando problema em outra, e aí veio o time todo, no caso dela, time de desenvolvimento, para ajudar a resolver aquilo ali, mas espontaneamente. Ou então, no caso, você vai fazer o código e precisa subir esse código e você precisa saber se seu código realmente subiu. Aí você pergunta lá pro líder do projeto, subiu o meu código e tal, tá tudo certo, tá tudo ok. Isso que elas estão falando de proatividade também dentro da área de desenvolvimento. Também tem outro termo que o meu líder usa muito, que é o ownership, né? Sentir o dono e ser responsável por aquilo. Tipo, não tem dono, né? Tipo, assume aquilo. Claro, também você tem que tomar cuidado pra não extrapolar as barreiras, que às vezes tem uma barreira ali invisível que você não sabe, ou também não se sobrecarregar também, porque é importante, no final das contas, a gente saber balancear a nossa vida pessoal da vida profissional, porque aí não vai ter cabeça que aguente. Vocês estão falando várias competências aí que são do nosso dia a dia mesmo. Então vocês falaram de colaboração. Eu subi um código e aí a própria galera, eu vou lá, pergunto, o pessoal me dá um retorno, eu já sei, faço o acompanhamento. Eu tô falando de proatividade, de accountability, eu tô falando de colaboração, eu tô falando do ownership, que também é super importante, a gente também utiliza numa versão em português, que é a autogestão ou protagonismo, de você se tornar dono. Se fala muito de empreendedorismo, que também é uma competência agora que tá vindo muito à tona, muito necessária. Então, como assim eu tenho que ter a competência de empreender, de saber empreender? Então, vamos entender o que é ser um empreender, que é o ownership, né? Que é exatamente o que seu líder técnico lá, seu líder fala com você, Jess. Então, tem muita coisa surgindo. Eu acho que tá antenado, tá conversando, tá entendendo pra onde essa onda tá indo, né? Pra onde o movimento do mundo tá indo, é extremamente importante pra se adaptar a ele. Tá aí outra competência, adaptabilidade, né, Renata? Que teve que se adaptar a mim nos últimos 4 meses. Nossa, verdade. Aquelas, passei na prova. Que dó, gente, realmente, assim, a Virgínia, nós temos Ela um perfil sofre, né? Fácil, bem diferente, assim, realmente, eu sou uma pessoa, assim, flexível, mas eu gosto de estabilidade, né, Virgínia? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com planejamento, a Virgínia vem, e bagunça toda a minha organização. Mas isso tem sido bacana, porque isso está me ajudando a desenvolver em outros aspectos também, né? Ter uma soft skill está me ajudando a me desenvolver em outra skill relacionada aí à minha hard skill, né? Então, é importante, sim, que às vezes a gente saia da zona de conforto da gente para conseguir desenvolver essas habilidades também, né? Isso é muito importante, aceitar, assim, o feedback é importante, conseguir enxergar, assim, a possibilidade
necessidade de melhoria, né? Isso é importante. A Virgínia, quando ela chegou, ela bagunçou minha organização, já juntou tudo de novo, já bagunçou de novo. E já desbaguncei e voltei. E assim, e aí isso tem feito com que a gente pense fora. Hoje tá tão comum falar isso, né? Já virou clichê, mas é verdade, faz a gente pensar um pouco fora da caixa. Sair da zona de conforto, né? Eu lembro que um dos primeiros dias que a Virgínia fez isso com o time foi quando ela tirou todo mundo da mesa e levou pra fazer uma reunião. A gente não estava acostumado, assim, a gente fazia reuniões, às vezes, na sala, mas era totalmente diferente. Ela queria que a gente sentasse no chão, que a gente colocasse o pé em cima da mesa. Então, são coisas que nós não estávamos acostumadas, assim, né, Vi? Levar pra rua, tomar um sol. Faço reunião na garagem, jogo bola de futebol americano. A gente passa essa vergonha de vez em quando, mas eu já faço reunião produzindo vitamina D, já passou gente na rua rindo da gente porque a gente tava fazendo touchdown na rua. Gente, a gente tem uma bola de futebol americano pra fazer touchdown. É louco demais isso, né? E assim, eu vejo a forma como a gente tá atuando, ela tá mudando e é legal. E falando em cultura, né? E quanto que isso hoje tem pesado nas nossas decisões ali na hora de selecionar um profissional, porque a gente seleciona gente pra construir carreira com a gente, né? Ninguém seleciona pessoas pra entrar num dia e sair no outro, né? E o quanto isso tem pesado nas decisões pra escolher um profissional, né? Pra dar match, vamos dizer assim, com um profissional que tá ali buscando uma oportunidade com a gente, né? É entender mesmo as características. Eu acho que hoje, lá no time, todo mundo faz touchdown. Quem não fazia touchdown, não tá mais. Não tem jeito, sabe? As pessoas vão refinando ali e realmente vão ficando aquelas pessoas que estão mais aderentes ali à cultura da empresa, né, Vim? Hoje a gente estava fazendo uma reunião de direção que a gente estava falando exatamente sobre isso. Hoje a gente teve uma reunião com o corpo diretor e a gente estava falando sobre essa questão de estar alinhado com a cultura, alinhado com os objetivos do negócio, alinhado com tudo que a gente acredita, porque se você está desalinhado, não vai funcionar. E o saber respeitar o outro, até onde o outro consegue ir, qual que é o melhor do outro, onde eu posso explorar ele mais ou menos, é extremamente importante. Então a gente tem uma diversidade gigantesca dentro da empresa hoje. Eu tô falando de uma empresa com 500 funcionários e 8 unidades no Brasil inteiro. Então a gente conseguir entender, e é difícil demais, gente, trabalhar com o humano, né? Trabalhar com o outro. Cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma. Então no meu time eu tenho aquela que fala besteira pra caramba quando tá num grupinho, mas na sociedade é toda certinha. Eu tenho aquela que é mais conservadora, mais mãe de família. Eu tenho as minhas jovens espivitadas que não tem papa na língua, que eu chamo elas de monstrinhas. Eu tenho já as meninas mais maduras, que eu consigo transitar dos dois lados e a gente se sente a pressão mais fácil. Então, assim, tem que entender isso e saber respeitar o limite do outro. Então, eu não quero brincar hoje na rua. Teve um dia que eu tava fazendo uma atividade de descompressão com as meninas, tem uma razão da gente brincar de bola na rua, que uma virou e falou, cara, eu não tô bem. Eu falei, então não vai. Acho que essa questão do respeito, da diversidade, ela é muito importante, né? E entender e potencializar. Agora, uma coisa legal, uma soft skill que eu acho muito bacana, e as pessoas cada vez menos têm trabalhado isso, e precisa voltar isso muito à tona, chama-se humildade. Humildade faz parte de qualquer profissional. O saber ouvir o outro, saber entender aquilo não como uma afronta ou uma forma de te denegrir, uma forma negativa, né? Eu falo que é o feedback construtivo. Eu viro para as meninas e falo, gente, vamos lá que hoje é dia de feedback. Então a gente vai, senta e vamos falar de problemas, vamos aceitar de coração aberto e vamos tentar mudar dali. Vou usar como exemplo, é meio piegas, mas vou usar o exemplo eu e a Renata. Hierarquicamente, existe diferenças ali de posição, óbvio, como tem delas para a equipe dela, mas a gente não tem essa na hora de desenvolver, entendeu? Ali é uma igual a outra, cabeça junta pensando, tem hora que eu erro, tem hora que ela vai chamar minha atenção e fala, Vi, olha aqui, você perdeu o controle nesse ponto aqui, o controle emocional, porque eu também sou humana, sabe? Eu também erro. Ela, a mesma coisa. Cara, podia ter sido mais positiva nesse ponto. Podia ter sido mais protagonista. E a gente troca isso muito no time. Uma observa a outra, uma chama a atenção da outra e vai apoiando e ajudando muito a construir e a trabalhar melhor, né?
Você falando disso, eu troquei de emprego, troquei de empresa e agora eu tô mentorando 2 pessoas e tá sendo um desafio muito grande pra mim, esse desafio que me colocaram. E assim, eu sempre tenho conversado com essas pessoas. Gente, nós somos equipe, não quer dizer porque eu tô aqui num nível mentorando vocês que eu não vou aprender com vocês e vice-versa. Nós estamos aqui como um time, a gente tem que pensar como que vai falar um com o outro pra não machucar, mas tá todo mundo aqui aprendendo. Eu acho que as pessoas faltam ter essa ideia aí de humildade, não tô falando que eu tenho, mas pensando nisso, e pensar que todo mundo aprende com alguém. Eu aprendo todo dia com a minha filha que tem 6 meses. Todo dia é um aprendizado diferente. O ser humano tá em constante aprendizagem, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. certeza. Até morrer a gente tá aprendendo alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta ali, vocês falaram do fit cultural e tal, que é uma questão que eu tenho até, que já foi uma discussão onde eu trabalho. A gente sabe que o mercado de TI, principalmente de dev, quanto mais técnico um profissional e mais especialista, talvez mais difícil de achar, e às vezes a empresa não pode se dar o luxo, por exemplo, de tipo, o cara é gago, ou, né, quem seja, não tem o fit tão bem, mas eu preciso fechar essa vaga. E aí, o que a gente faz nessa situação? O que vocês fazem? E aí, Renata, o que você faz? Gente, olha só. Então, né? Tudo é na base do equilíbrio, né? Eu falo assim, a pessoa vai atuar com tecnologia, a gente sabe que é o mercado onde a pessoa precisa ter mais competências técnicas possíveis, né? Porque eu nunca vi 1.200.000, 400.000 tecnologias todas juntas de uma vez e a pessoa precisa trabalhar com tudo isso. Tô mentindo? Não. E é igual Gremlin, né? Joga água, brota uma nova no chão. É. Principalmente framework e JavaScript. Pois é. Então, assim, eu não tô mentindo. Vocês sabem melhor do que eu que hoje a pessoa precisa ter 200 hard skills ali. Conhecer de .NET com React, com não sei mais o que. Então, assim, é complexo isso, né? Nesse sentido. Mas, nesse sentido, acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. Não dá, igual a Virginia falou, habilidades comportamentais, elas são difíceis de desenvolver, mas pensando na questão da cultura da empresa, eu tenho que pensar como que essa pessoa vai se adaptar. Como que essa pessoa vai se adaptar a esse cenário? E a curva de aprendizagem que ela vai ter, será que realmente ela vai se adaptar à cultura da empresa? Então, isso tem pesado muito nas nossas decisões, né? Porque não adianta eu colocar um tanto de gente lá para desenvolver e essa pessoa não tem nem um pouquinho do sentimento de dono, não ser colaborativa. Será que ela vai agregar mesmo com esse tanto de tecnologia? Mas será que ela vai agregar mesmo para o projeto? Será que ela vai agregar mesmo para as pessoas com as quais ela vai compartilhar o dia dela, né? 8 horas por dia ali. Será que ela de fato vai agregar? Então, hoje a gente tem repensado muito isso nesse sentido, de que às vezes é mais interessante você contratar uma pessoa que tem as habilidades e os valores e as crenças assim alinhadas com a cultura que a empresa busca, do que somente pensar nas características técnicas que ela já tem de conhecimento. Eu vi no site da Great Place to Work que fala de fit cultural, tá assim, contrate o caráter, treine as habilidades. Exato. Tem várias plataformas hoje que eu consigo oferecer de desenvolvimento, né? Eu falo de cursos, treinamentos, né? Para os meus técnicos, para os meus colaboradores, mas e as habilidades comportamentais, né? E a comunicação, e o trabalho colaborativo. E o caráter. E o caráter. São coisas que a gente não consegue trabalhar, né? Essa questão de caráter é muito subjetivo, mas e os comportamentos que a empresa prioriza nas pessoas? E o respeito com o outro? Isso eu não tenho como treinar, né, gente? Então, é necessário que a gente leve, sim, em consideração. A Virginia sabe que a gente já fez várias contratações pensando muito mais na energia que o profissional, às vezes, ele apresenta, o quanto ele está alinhado com aquilo que a empresa quer transformar e oferecer para quem está atuando lá dentro, do que realmente todos os conhecimentos. Eu, por exemplo, quando entrei na Esquadra, eu tinha muito mais vontade, né, de fazer a mudança, de selecionar pessoas para atuar ali conosco, que tivessem o sentimento que eu tenho ali pela empresa, de realmente mudar a vida das pessoas através de uma
uma oportunidade, eu falo que é a minha missão de vida, é mudar a vida das pessoas através de uma oportunidade de trabalho, né? A gente se identifica muito pelo trabalho que a gente faz. E eu entrei com muita vontade, e com o tempo eu fui desenvolvendo as habilidades técnicas, né, que são necessárias para a posição. Tanto que cheguei a uma posição de liderança, mas a empresa onde eu atuo me deu essa oportunidade. Então, ela acreditou que eu teria, a partir das minhas características, né, comportamentais, eu estava alinhada ali com os valores que ela precisava. Eu nem sabia o que era tecnologia, tá, gente? Mas só que uma pessoa me disse em 2015 que eu tinha tudo a ver com a área de tecnologia. E seguindo esse conselho... Eu gosto de salientar, eu tava batendo um papo outro dia, eu gosto muito de trocar informação, trocar conversa em eventos e conhecer gente. Eu falo pra caramba, né? Então, enfim, eu não consigo ficar calada. E aí a gente tava conversando, eu e essa outra pessoa, um amigo meu, a gente tava falando o seguinte, a gente tá querendo até fazer um evento de RH aqui em BH sobre isso, né? Porque assim, na boa, a gente tá cansado de ver como as empresas, principalmente as de tecnologia, são perfeitas, né? Todo mundo trabalha diversidade, todo mundo adora o LGBT, as mulheres e não sei o quê. E a gente tem 1000 programas, e a gente tem PCD, e tem Jovem Aprendiz, e só fala de coisa boa, né? Tem um parque de diversão dentro da empresa também. Exatamente. Parque de diversão é o que o povo mais fala, né? Hoje, no início da conversa, a gente tava sacaneando uma outra aí, Jessie, Ana e eu, comentando sobre o que uma empresa tem, o que a outra não tem, e a minha é melhor do que a sua, um monte de coisa. Bom, legal, muito bonito, muito bacana, tô achando lindo as empresas investindo no bem-estar, na qualidade de vida do trabalhador, mas vamos pôr o dedo na ferida também, e quando dá errado, né? A gente tá falando de fit cultural, a gente tá falando que a gente desiste de candidatos por conta de alinhamento de valores, mas a gente também erra pra caramba, tá? Às vezes a gente tá numa pressão fodida ali, grande pra atender uma demanda de um cliente, que a gente leva em consideração a técnica e a gente se perde na hora de achar a parte comportamental. Então, assim, poxa, eu tô falando de 2 mulheres, 2 profissionais com uma bagagem nas costas, que lideram um time, que estão à frente de uma empresa de 500 funcionários e que erram. Erram, e não é uma nem 2 vezes, não. A gente erra no processo, a gente senta, repensa, pega projeto assim, estudo de caso, quais foram as lições aprendidas disso aqui, o que funcionou, o que não funcionou. E eu tenho falado, eu tenho batido muito nessa tecla com a galera agora, tanto assim de gestão quanto de recursos humanos, e isso, eu só fui lembrar disso agora no meu mestrado. Eu tava lá em Portugal, num país super conservador. Uma professora minha virou e falou assim, muito legal o processo seletivo, era um módulo de processo seletivo. Aí eles falando lá que a Venata, eu quase infartei, né? Processo tradicional de que a Venata, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu pus meu dinheiro aqui? Morei 1 ano lá pra escutar que a Venata, que eu aprendi lá na faculdade. E aí a gente batendo um papo, tive que trabalhar minha humildade pra caramba, e ela falou assim, e no final do processo seletivo você tem que fazer a validação do processo. Aí eu, puta que pariu, eu contrato e recruto há quase 10 anos e eu praticamente não faço validação de processo seletivo. Tô mentindo ou não, Renata? Qual que é hoje o percentual de empresas hoje que fazem processo de validação de processo seletivo? Gente, explica o que é validação de processo seletivo. É tipo teste unitário de recrutamento? É exatamente isso. É o teste unitário. É você saber se aquele cara que você apostou, disse que é o cara certo pra estar ali naquela posição, junto com toda aquela equipe que tá contratando, né, com quem solicitou a parte técnica, é se realmente ele é tudo aquilo. É uma aposta. Toda contratação é uma aposta. Eu não tenho como ter certeza das pessoas durante um processo seletivo que normalmente ele dura aí de 15 a 30 dias, entendeu? É na convivência, é no dia a dia, é na prática, é dentro dos 90 dias de experiência que eu valido se o meu processo seletivo tá certo. E aí eu costumo falar, eu comecei a fazer isso depois que eu voltei de Portugal. Eu costumo falar o seguinte, e não é um teste unitário só da empresa não, sabe, Jessie? É um teste unitário também do candidato, de quem entrou. Essa empresa mesmo que eu quero trabalhar, eu me identifico, eu tô bem, a atividade que eu tô fazendo me agrada, eu tô agregando valor pra ela e pra mim, isso tudo tem que ser pensado. É uma parte super importante que a gente esquece. Verdade. Eu acho que primeiro, né, Vi, é entender realmente o que a empresa espera desse profissional. Não esquecer isso que foi alinhado lá no inicinho do processo de seleção. E posteriormente acompanhar esse candidato, esse colaborador que já faz parte lá
do time para realmente entender se ele atende, mas não só os quesitos técnicos, né? Aquelas expectativas em relação aos quesitos, né? Enquanto a questão comportamental, ela também já foi criada. Então, é tentar identificar e trabalhar, até porque, como você disse, eu falo sempre que o processo seletivo, ele é um recorte ali na vida do profissional, que a gente não sabe o que está acontecendo ali atrás, durante esses 30 dias que ele está em processo conosco. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo e ele vai ali tentar e pleitear uma oportunidade com a gente tem que ter o maior respeito possível e entender se naquele momento é o melhor momento para ele estar ali conosco. Mas assim, é difícil, até porque a gente tem algumas técnicas para fazer isso, né? A gente valida com ferramentas, a gente também tenta validar com entrevista comportamental e ainda assim erros podem acontecer, né? Como todo processo, nós somos humanos e sim, tem gente que hoje já está até treinada para responder aquilo que a gente quer ouvir, né? É no dia a dia mesmo, ali é na troca, é na convivência que nós vamos saber se de fato aquelas características que foram ali elencadas no processo e que foram identificadas no profissional, se elas estão sim aderentes àquilo que ele apresentou, que a gente conseguiu perceber durante a seleção ali desse profissional. Mas, gente, não é fácil, tá? Eu já senti situações em que, poxa, não era o melhor momento, não era o melhor dia do profissional e ele já voltou depois e foi aprovado, e mesmo que o processo foi diferente, sabe? As pessoas precisam estar em equilíbrio para que elas possam, assim, de fato, conseguir demonstrar as melhores habilidades que elas possuem. Então, não é fácil, tá? É aquilo que você falou, às vezes inteligência emocional, você tá ali, você tá tendo uma carga de situações pessoais que te atrapalha nas profissionais e tá tudo bem acontecer isso porque você é um ser humano. Então, assim, às vezes a gente fica numa preocupação, nossa, eu preciso desse emprego porque eu tô desempregada, e numa ansiedade muito grande bagunça tudo. E às vezes acaba que surge uma outra oportunidade numa outra empresa, mas ele queria trabalhar naquela. E aí, por alguma razão, alguém da atração, ela acaba procurando de novo aquela pessoa, assim, sabendo que é um outro momento, já passou aí algum tempo. E aí você vê que aquela pessoa, ela já conseguiu recuperar o equilíbrio, ela já conseguiu já estabelecer emocionalmente para ela participar de novo de um outro processo seletivo ali, e tá tudo bem. Eu costumo falar sempre com a Renata alguma coisa e a gente sempre conversa isso e fala assim, e tá tudo bem, né? Isso é importante, né? As pessoas não precisam ter medo de falar das suas emoções, até porque falar ajuda bastante, né? O princípio de falar, a gente acredita que ajuda bastante a identificar e também ajuda a trabalhar as emoções. A gente possa conseguir extrair o melhor, né, das emoções diante das adversidades, né, gente? Gente, todo mundo chora, todo mundo tem um momento na vida, tem situações que eu já passei em processo seletivo que o candidato já chorou com uma pergunta que eu fiz, né? Eu perguntei, gente, eu não fui invasiva, eu só perguntei se tinha acontecido algo na vida dessa pessoa que tinha marcado ela recentemente. E nesse dia, essa pessoa abriu no processo que ela havia perdido o pai recentemente e por conta do trabalho ela não conseguiu nem ir no enterro. Então, assim, naquele dia eu senti que ela não estava bem, eu agradeci e na outra semana eu chamei, ela foi outra pessoa no processo seletivo, eu apliquei outras técnicas de avaliação e ela foi aprovada. Então a gente tem que ter essa capacidade também de se colocar no lugar do outro, sabe? Empatia é extremamente importante. Eu fico muito agradecida porque, como candidata, a gente fica muito estressado, muito neurado e fica sempre naquela sensação de eles vão tentar fazer alguma pegadinha pra mim, pra me desqualificar. Que sacanagem! Não, mas meu marido comentou um negócio desse aqui antes da gente conversar. A gente fica sempre naquela preocupação. Ah, eu vou pedir tanto de pretensão salarial, mas eles vão tentar ali me rebaixar tanto pra baixar o salário. Essa sensação que foi passada ao longo do tempo aí pra trás, e ainda bem que essa parte não técnica, vamos dizer assim, da empresa, do fim mesmo da empresa, que bom que tá mudando essa mentalidade, que bom que estão pensando mais nas pessoas, que estão além daquela parede técnica, daquela parede ali do currículo, né? E eu acho bacana pensar nisso, porque a gente pensa na rotatividade, igual a gente brinca muito na área técnica em Belo Horizonte, falando assim, e aqui é um ovo, eu já trabalhei com fulano ali, fulano já trabalhou com ciclano que eu conheço ali, Beltrano já vi em algum lugar e trabalhou num momento que eu não tava lá, mas agora eu tô trabalhando junto. Então fica nessa rotatividade e às vezes a gente tenta se encaixar na empresa ou a gente procura forçar de alguma forma que a empresa se encaixe a gente. E isso é a falta do fit cultural, Ana. É exatamente isso. A gente tem que buscar
trabalhar a identificação. Eu tava discutindo isso num evento com o Marcos Ornella, que é um cara, pra mim, um guru na parte de gente mesmo. O cara é um especialista, 25 anos já trabalhando com isso, 25, 30 anos. O cara é muito, muito bom. Leio muito sobre as coisas que o Marcos escreve. É exatamente isso. Não é o dar o match do eu tenho que transformar aquela pessoa ou me transformar para me adaptar a uma cultura. Não, tem que ter identificação entre as culturas. Eu me identifico com a cultura da esquadra, a esquadra se identifica com a minha. Isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo. Google hoje é uma das empresas, não sei se ainda é pelo pessoal da tecnologia, que já apareceram tantas, né, depois do modelo Google, mas a Google ainda continua sendo uma das melhores empresas para se trabalhar pela Great Place to Work há bastante tempo, ela tá sempre ali entre as melhores. E é um ambiente maravilhoso, tem de tudo, e na boa, tem rotatividade do mesmo jeito, tem gente que não consegue achar legal descer no escorregador da Google, ou de poder ir de skate, ou do pet poder frequentar o mesmo ambiente, porque eu não gosto de pet. Então, assim, é identificação. Eu vou sempre bater nessa tecla. Uma coisa que eu queria salientar, e eu faço muito isso, é muito do meu perfil, eu fazer o advogado do diabo, né? Pra gente se sacudir e sair da zona de conforto. Você tava falando assim, eu fico muito feliz que as empresas estão pensando mais no lado humano e tal. Sim, verdade. A gente tá nesse processo de transformação. A gente entende hoje, né, como empresas que a gente tem que priorizar a qualidade de vida, que o humano é o mais importante, é o ativo mais importante que a gente tem dentro de uma organização, que a satisfação do nosso cliente interno, palavrinhas novas, né, o ENPS, qual que é o índice de satisfação do meu cliente interno, está, poxa, tudo que é canto falando sobre isso dentro da parte de gestão de pessoas, mas ainda somos empresas capitalistas, somos pessoas que queremos a mais-valia, então não pensa que a gente é bonzinho, que a gente vai te pagar o preço justo, não, sempre, porque assim, existe a questão da equidade do mercado, senão eu não consigo trazer os profissionais que eu quero, mas a empresa também, ela joga, entendeu? Ela joga com a questão ela precisa salarial. De retorno, isso é fato. Então assim, eu não preciso me preocupar com a questão de me valorizar, de ver a negociação e tal, porque a recrutadora foi simpática e foi fofinha, porque meu pai morreu e ela me deixou fazer meu processo seletivo uma semana depois. Não, ela foi legal, ela foi humana, ela foi bacana, mas isso ainda continua sendo uma empresa. Então, é bem advogado do diabo mesmo, sabe? Sair da zona de conforto pra pensar. Então, vamos repensar as coisas de uma forma mais crítica, né? Que era aquele questionamento que eu tava falando sobre o mundo, o universo lindo que tá se pintando hoje nas gestões de recursos humanos, nas gestões de empresas, que estão, não, porque nós somos diversos, que nós temos sinuca, que nós temos isso, temos parquinhos e isso e aquilo. Tá, legal, bacana. E como se trata o sexismo lá dentro dessa empresa? Existe uma política, existe um código de ética, existe um comitê voltado para realmente respeitar a diversidade lá dentro? Será que existe um parquinho, mas a pressão é tão grande, tão fodida que coloca em cima daqueles programadores que tá todo mundo entrando em crise de burnout? Eu acho que isso tudo a gente tem que pensar. Como seres humanos, e ainda mais eu e Renata como psicólogas, e a gente fez um juramento na nossa formação, de cuidar do outro, e ser ético, e ser leal. Então a gente tem que pensar sobre isso. Não dá pra virar e falar assim, não, olha, é uma maravilha. Não, não é não, cara. Vamos pensar na qualidade de vida real das pessoas, vamos pensar realmente em transformar esse mundo num mundo melhor dentro dessas condições capitalistas que a gente vive. Aí é meu lado marxista. Pronto! Falou de marxismo, falou de comunismo. Eu acho que é hora de terminar. A gente já... Hora de deitar pra Carol. Eu acho que é hora de dar tchau depois dessa. Então, eu acho que foi boa essa reflexão que a Virgínia colocou aqui no fim, porque vocês vão parar pra pensar. Tava conversando com a Rê, umas ideias, não pra agora, não pra esse episódio, e não pra agora mesmo, porque ela vai tirar férias. Uhul! Mas... Quando? Oi, Então, eu tô sabendo não Renata, vou nem você vai sair de contar férias? exatamente pra não cancelar. Tô brincando, verdade, brincando, verdade. Olha o portal, olha o portal.
Mas, assim, às vezes a gente fica com muitas dúvidas, vocês questionam pra gente dúvidas técnicas, mas se vocês quiserem questionar alguma dúvida, por exemplo, eu fiz um recrutamento, não recebi um feedback, o que será que foi, que não sei o que e tal. Às vezes vocês têm algumas perguntas, se quiserem, eu vou estar em contato com elas, tenho um contato, assim, bem próximo com elas, a gente custou achar alguém, assim, da parte de gente que se alinhasse aos nossos pensamentos, meu e da Jessie, mas a gente achou, olha, nós fizemos um recrutamento com as meninas. Atração e seleção. Atração e seleção com as meninas, olha só. Então, assim, eu tava conversando com a Rê e a gente tava tendo umas ideias dessa coisa de retorno pra sociedade, de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente quer trazer de bom. Então, gente, se tiver alguma dúvida com relação a isso e tal, manda pra gente, manda no nosso e-mail, que a gente pode, sei lá, a gente pode fazer um spin-off, a gente pode sentar um dia e fazer uma live, a gente ainda não pensou no formato, mas mandem pra gente que a gente de alguma forma vai entregar pras meninas e elas vão responder, ou então elas vão encaminhar pra alguém que também tem algum determinado conhecimento e vão responder de alguma forma pra vocês. Podem colocar comentário também no nosso post, ou no YouTube, no nosso site, no Pode Programar, ou lá no Mundo Podcast, pode colocar comentário em tudo quanto é lugar, que a gente vai achar e a gente repassa isso. Ou então a gente junta tudo e faz um outro episódio, ou como eu disse, faz uma live, que é legal você, tipo assim, fale com RH, mas de uma forma legal. Fale mensagens fofinhas para a Renata e mensagens mal criadas para a Virgínia. Pode ser direcionado assim também. Por favor. É uma possibilidade, porque eu tenho 1000 ideias ao mesmo tempo, gente. Mas enfim, a gente gostaria muito de agradecer a Virgínia, agradecer a Rê. Nós estamos gravando numa sexta-feira, já quase meia-noite, horário que a minha menina custou a dormir. Eu não tenho que agradecer a excelentíssima Jessie, porque ela poderia estar bebendo numa hora dessa, então eu tô mantendo ela sóbria. Mas a Jessie hoje ganhou uma nova BFF, tá? A Jessie, ela encanta a gente. Em agosto vai estar aqui, vou levar ela pra conhecer vocês. Vocês vão ficar muito felizes de conhecer, porque ela não é essa pessoa toda assim, não, de cara, assim. Ela é meio tímida. Era uma coisa que eu ia falar, que vocês falaram muito ali sobre, a pessoa é muito tímida, não sabe se comunicar. Eu era muito essa pessoa, ainda sou um pouco. Uma coisa que eu costumo fazer é ir em meetup e tentar falar com pelo menos 3 pessoas que eu não conheço, na cara dura. Eu olho pra pessoa, chego, oi, é sua primeira vez aqui? É a minha primeira vez também. E aí eu conheci a pessoa, começo a conversar. Então, só uma dica aí pro pessoal como desenvolver, pelo menos. É, porque a Jessie não era assim. Né, Jess? Eu também já fiz muito isso, tá? Conversa dentro do ônibus. Gente, como isso ajuda a gente? É sinal que isso é perigoso, gente, pelo amor de Deus. Ela tá falando gente, de um aqui, cenário né, porque BH interior, é quase isso, né? Aqui em BH você anda na rua, as pessoas te dão bom dia sem interesse. Então é possível isso aqui em BH, né? Você falar um oi no supermercado, bater um papo dentro do ônibus. Isso é comum aqui em BH, né? Não sei em outros estados. Não. Aqui em Florianópolis, não. Não, né? Aqui é comum, tá? Eu, por exemplo, brinco com todos os cachorros na rua. Eu brinco com todos os cachorros na rua quando eu vejo, né? Então é normal. Então, assim, ajuda. Isso também ajuda. Gente, de alguma forma, espero ter contribuído para alguém. Eu falo muito com a Ana sobre essa questão de devolver, né, Ana, para a sociedade tudo aquilo que eu tive de oportunidade. Então, de alguma forma, eu que agradeço, Ana. Assim, de verdade, muito obrigada pelo convite. Ela vai chorar. Não vou chorar, estou muito feliz. Não vai, não. Choro de felicidade. Bom, eu tenho muito a agradecer. Pra mim é sempre muito divertido, né, tá com as meninas aí. A Jessie agora é minha nova BFF, tá? Ana, você tá convidada pra meetup que a Jessie vai fazer lá na nossa empresa, na Esquadra, porque a gente vai ter Dev Day aqui em BH. E tô sabendo que Jessie vem e vou levar a Jessie pra Esquadra. Então, se você quiser ir, eu te mando um convite no dia e talvez a gente te receba. Mas, enfim. Eu vou só te falar um negócio. Vai ter massagem? Ela vai ficar na minha casa. Eu posso trancá-la e ela não sair de casa. Que horror. Ela vai pro Dev Day, eu posso estar lá pra sequestrá-la e você não vai mais achá-la, porque você não sabe onde fica a Esquadra, porque você ainda não pesquisou. Senão o GTI tinha ido trabalhar com a gente. É só isso que eu tenho que te dizer. Pera aí, a agora. Gente é muito mais legal. Olha! Muito 1 quilômetro da minha casa. Viu?
Viu? Estamos precisando de programador, Renata. Tá vendo? Mandem currículo pra gente, tá? Estamos aceitando. Renata Mandem fofa. currículo, gente. Não manda nudes, não. Não. Renata é fofa. Eu prometo que vai ser a Renata que vai fazer a entrevista e não eu. Mas agradeço demais. Eu acho sempre assim. Eu sou uma estudiosa, uma pessoa que fala pra caramba. E eu gosto muito de trocar, de conversar, de falar com outra, de aprender com outra. Então, pra mim, é uma oportunidade sempre muito boa poder ter esse momento de troca. A Renata falou que a missão dela no mundo é... Como é que é, Renata? Transformar a vida das pessoas através de uma oportunidade. Exato. E eu falo que a minha missão no mundo é desenvolver vidas. É isso que me faz feliz, né? De me mover no mundo e estar a cada dia aqui, cada um com seus problemas. Então, eu me desenvolvo com vocês. Espero ter desenvolvido alguém aí, ter proporcionado algum tipo de crescimento. E conte com a gente. Nós estamos aí, né? Time Esquadra sempre. Go Esquadra. Faz aí um jabazinho da Esquadra já. Se uma pessoa quer mandar currículo, ela vai mandar currículo pra onde? Recrutamento@esquadra.com.br. Mande o seu currículo pra gente. Estaremos lá avaliando com muito carinho o seu perfil. Ou então você também pode entrar... Fica quieta que eu tô terminando, é um comercial, a gente combinou. Ou também você pode entrar no nosso site, lá no www.esquadra.com.br, vai na aba Vagas, lá tem todas as nossas vagas e você pode fazer uma candidatura espontânea. Soletra Esquadra, gente, por favor. S! Vai sua vez, Renata. S! Q U A D R. A Esquadra! Exato, gente, brincadeiras à parte. LinkedIn tá aí, vamos fazer conexão. Chama a gente no LinkedIn, chama. Qualquer coisa pode procurar lá, Renata, né? Renata Souza, da Esquadra, pode chamar lá. A gente tá aí pra isso aí. Nós vamos deixar o LinkedIn das meninas. Nós vamos deixar também, se a gente conseguir aí algum e-mail de atração, além da Esquadra, da RD, de outras empresas, da empresa que eu tô trabalhando agora, sabe? Então a gente vai deixar aí pra vocês. Quem sabe virar colega de trabalho, né? Quem sabe aí a gente agregar coisas um com os outros. Quem quiser encontrar o Pode Programar nas redes sociais, @podeprogramar. Isso. E vai achar a gente também no LinkedIn. E no site podeprogramar.com.br. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais é @podeprogramar, todas elas, até inclusive no LinkedIn. Quem quiser me encontrar no Twitter é @jessizanelato e a Ana... Aninha Bastos. Exatamente. É isso aí. E se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, dá lá 5 estrelinhas, vai. Custa nada. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E é isso aí. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.